André Mendonça e Nunes Marques massacram Alexandre de Moraes no plenário do STF. Olha, esse vídeo é imperdível. Primeiro eu vou te mostrar que caso que é esse. Em seguida, eu vou te mostrar como que o Nunes Marques disse na cara do Moraes que o STF não pode ser um juiz universal, não pode sair por aí julgando quem não tem foro privilegiado. E terceiro, eu vou te mostrar como que o André Mendonça disse também na cara do Moraes que a denúncia do PGR, amigo do Moraes, não alcançou nível probatório, ou seja, que a acusação é medíocre. Gente, eles humilharam o voto de Alexandre de Moraes. Então esse vídeo vai deixar o seu domingo mais feliz, com gostinho de justiça. Então meu bom dia pra você que não foi exposto publicamente como Alexandre de Moraes foi nesse caso. E eu vou te dar uma notícia extra também no final que é imperdível, que vai te indignar. Eu vou te mostrar como que os abusos de Moraes levaram uma pessoa a procurar artesanato em um lixão. Então vamos lá. Tudo aconteceu no processo de um réu do 8 de janeiro chamado Renato Figueiredo, que é um dos raros casos que estavam sendo julgados no plenário e não na turma do Moraes. E aí, no plenário, você já sabe, né? Lá tem André Mendonça, tem Luiz Fux, tem Nunes Marques. E aí o Moraes, ele quis repetir o seu velho lenga-lenga genérico para pedir a condenação do Renato Figueiredo porque ele estava no 8 de janeiro. E aí você sabe, né? Se ele estava no 8 de janeiro, automaticamente ele é culpado de ter dado um golpe de Estado, de ter acabado com a democracia, de ter dominado o mundo. Mas a questão é, qual é a prova de que o Renato estava envolvido em qualquer quebra-quebra? Qual é a prova de que o Renato estava envolvido em um golpe de Estado? Qual é o vínculo dele com alguém com foro privilegiado para ele ser julgado lá? E tudo isso fica para imaginação de vocês. Porque não estava na decisão do Alexandre de Moraes. Moraes também tentou aí justificar, processar alguém sem foro no STF, dizendo que essa pessoa tinha relação com parlamentares. E aí ele empilhou o nome de vários parlamentares da direita, mas sem provar qualquer relação entre o Renato e esses parlamentares, porque não tinha nenhuma relação. Olha, eu não sei se eu rio, se eu choro, isso é insano. E aí veio a reação, e foi na cara do Moraes. A primeira veio do ministro Cássio Nunes. Ele mostrou que Moraes ele estava fazendo nada mais, nada menos do que um copia e cola de outros processos, de outros casos, sem se dar nem o trabalho de entrar no mérito do caso do réu Renato, para ver o que ele fez, o que ele não fez, para ver se tinha alguma relação com alguém com foro privilegiado. E aí olha a porrada que o Cássio Nunes Marques dá aqui, ó. Analisando os fatos objeto da apuração inicial no inquérito 4781 e no inquérito 4874, que são aqueles inquéritos originais do Moraes, eu não identifico, à luz do artigo 76 do Código de Processo Penal, qualquer conexão, relação probatória com as condutas denunciadas nesse inquérito aqui que está sendo julgado. Ou seja, não tem relação entre os casos do Moraes e esse caso desse réu pobre coitado aqui. Finalmente, a mera referência à atuação de parlamentares, autoridades com foro privilegiado, parlamentares federais, não é suficiente para atrair a competência do STF. Gente, eu vou parafrasear aqui, vou traduzir para vocês. O Cássio Nunes, basicamente, ele diz o seguinte: Moraes, não adianta você ficar aí citando o nome de vários parlamentares, deputados, para você justificar, julgar esse caso, para você atrair esse caso para o Supremo. Você está fraudando a competência por foro privilegiado. Você tem que provar a relação desses parlamentares com o réu. E teve mais reação. Agora do ministro André Mendonça, como eu te prometi. E vejam como que ele amassou o argumento do Moraes sobre a competência do STF para julgar essas pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Olha aqui, ó. Julgar as presentes ações penais, ressaltei também, por ocasião dos julgamentos de recebimento das denúncias, essas denúncias eram ineptas, eis que não individualizaram as condutas denunciadas. Mas ele começa falando aqui, ó, além da incompetência dessa Suprema Corte para processar e julgar essas ações penais, eu ressaltei também, por ocasião do recebimento das denúncias, que elas eram ineptas. Eu vou traduzir aqui para você. O Mendonça, ele reiterou o que ele já disse primeiro sobre as ações do 8 de janeiro, que o STF não tem competência para julgar o pipoqueiro, o morador de rua, o vendedor ambulante. Essas pessoas têm que ser julgadas na primeira instância. É a primeira parte, a primeira linha do que ele falou aqui, ó, incompetência da Suprema Corte. Mas o André Mendonça, ele também mandou um outro recado, mais forte, dizendo para o Moraes algo como: Moraes, essas ações penais, elas são medíocres, porque elas não individualizaram a conduta de ninguém, não disseram o que cada um fez, por isso elas são ineptas, como ele diz aí. Ou seja, elas não preenchem os requisitos para uma acusação criminal. Não se indica na acusação, na denúncia, o que cada um fez. E é verdade, tá certo, André Mendonça. A situação do Brasil é tão arriscada, tão ruim, que teve réu do 8 de janeiro que foi procurar artesanato no lixão para poder sobreviver. Como eu vou te mostrar agora, nesse caso aberrante. Olha isso aí, ó. Uma pessoa envolvida no 8 de janeiro foi intimada pelo Alexandre de Moraes para prestar esclarecimentos sobre por que essa pessoa se afastou de uma área determinada com a tornozeleira eletrônica. E ela monitora isso, né? A pessoa saiu da área pré-determinada que ela tinha que ficar. Aí veio a Defensoria Pública, porque a pessoa é pobre, tem defensor público, e explicou que é porque essa pessoa teve que ir ao lixão da sua cidade, procurar artesanato para poder sobreviver. Essa é certamente aí uma pessoa perigosa, golpista, que queria dar um golpe de Estado no país.
E provavelmente ele ia fazer isso com o seu artesanato feito com lixo. Esse é o país em que nós vivemos. E se nós queremos mudar essa realidade no nosso país ou na nossa vida, a gente tem que fazer por nós mesmos, trabalhar duro como cidadão e como trabalhador, construindo o nosso futuro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.